Olá, está no ar mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber os professores da Uniso, o Dr. Paulo Edson Alves Filho e também o professor Randolph Souza. E vamos conversar com Felipe Ribeiro, professor doutor, Fernando Landgraf e Gabriel Faria. Eles vão falar sobre um projeto desenvolvido para a Fazenda Ipanema, uma parceria da Uniso com a FATEC e também a PoliUSP. Está no ar o Uniso Comunidade. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre a Fazenda Ipanema, onde atualmente é usado para um espaço de visitação, produção de fotos, vídeos de eventos, casamento, aniversário, comerciais, etc. Mas, na verdade, é um marco da história do nosso país. E um projeto, uma parceria entre a FATEC, a PoliUSP e a Uniso, está rendendo um belo assunto e, consequentemente, nesse bloco, vamos conversar com o Dr. Paulo Edson Alves Filho, professor do curso de Letras, Português e Inglês aqui da Uniso, o aluno da FATEC Felipe Ribeiro e o professor do curso de Jogos Digitais da Uniso, Randolph Souza. Vamos começar com o professor Dr. Paulo Edson. Dr. Paulo Edson, como é que surge um projeto aí que envolveu 3 grandes instituições e por que a Fazenda Ipanema foi escolhida para esse projeto que tem jogos digitais, que tem o senhor do curso de letras, tem o professor Fernando da USP. O que é esse mega projeto? Bem, Fernando, esse projeto é algo que eu acredito que, eu falo que comecei há 9 anos, né, mas eu acho que vem bem de antes. Na verdade, eu até lembro exatamente de quando eu ganhei um livreto turístico de Roma, e a gente tinha assim, a imagem do Coliseu e aquele plásticozinho que você põe em cima e você vê o Coliseu como que era na época áurea dele. Depois você tirava e voltava a ver ele como ele é hoje. Eu achava uma coisa fantástica. Isso eu acho que era moleque ainda, né? E aconteceu de eu descobrir, por acaso, a realidade aumentada, que é uma tecnologia interessantíssima e que você consegue recriar por meio eletrônico um efeito parecido com esses livrinhos aí que você tem esses livros turísticos que você consegue sobrepor imagem a ruínas e tudo mais, né? Mas não é só isso. A realidade aumentada, ela se aplica a uma gama de usos, né? Vou depois dar uns exemplos para você. E a Fazenda Ipanema é um lugar que eu sempre gostei e sempre admirei e sempre quis saber como seria aquilo na época também de funcionamento, né? Então foi mais ou menos assim, foi esses 3 pontos, né? A minha admiração pela Fazenda Ipanema, esse livrinho que eu ganhei, nem sei quantos anos eu tinha, e conhecer a realidade aumentada. Isso foi acho que em 2008 que eu fui conhecer a realidade, né, aumentada, essa tecnologia que é nova ainda, inclusive né, hoje é um tanto quanto novo, né? E eu participei de um simpósio em Orlando, na Flórida, que era o maior simpósio de realidade aumentada que acontece no mundo, o ISMAR. Na verdade eu fui como ouvinte, né, como entusiasta e ouvinte, fui ouvir pessoas assim, os pesquisadores, os maiores pesquisadores do mundo nessa área. E eu me encontrei conversando com o Mark Billinghurst, que é um neozelandês, em que ele estava assim, na época, né, e ainda continua com grandes pesquisas, ele tem uma empresa chamada HitLab, ele também leciona na Universidade da Christchurch, lá não estou lembrado exatamente a cidade, é a capital, não tenho certeza. E ele é o papa da realidade aumentada, era em 2009. E conversando com ele que eu tinha essa ideia de levar isso para o Brasil com esse foco histórico, e eu sendo um leigo no assunto, ele falou, não, isso você não se preocupe, porque você vai ver que 1/3 das pessoas que estão nesse simpósio são pessoas relacionadas ou com fotografia, ou pessoas relacionadas com literatura. Ou seja, então eu descobri que eu não era o único entusiasta de algo que eu não dominava, né? E eu contei para ele, olha, nós temos um sítio arqueológico na minha cidade, que é próximo a São Paulo, eu tenho vontade de recriar, eu conheço muito por cima, só de fotos, algumas fotos antigas, que na época também eu não tinha acesso não tinha conhecido um pouco mais em detalhes, né, como realmente ela tinha sido, né. Ele falou, olha, é viável, é caro, mas é viável.
eu retornei ao Brasil, né, depois do simpósio, foram 10 dias, e comecei aí sim pesquisar a tecnologia para isso. Eu tinha aqui um nosso colega, o professor Luiz Fernando, que trabalhava com EAD, e ele foi um dos primeiros a abraçar a ideia e falou, não, vamos descobrir isso junto, né? E, bem, em resumo, eu acabei montando um projeto, nós enviamos para a FAPESP, tinha um pessoal aqui de mestrado também de comunicação, que entrou comigo como pesquisadores auxiliares. O projeto ficou muito interessante, com um custo alto pela tecnologia que em 2009 nós não tínhamos acessível, um custo de quase R$200 mil, né? Hoje seria, sei lá, equivalente a 400, 500, meio milhão, não sei. E a resposta da FAPESP foi, o projeto teve nota 5. Nós só não podemos aprovar porque quem está encabeçando não tem o conhecimento tecnológico para continuar. Então ficou algo que eu deixei na gaveta, né? Bem, como eu também sou professor na FATEC, né, eu tive alunos que se entusiasmaram com esse projeto. Começamos com um projeto pequeno, com uma maquete, e depois, finalmente, nós levamos para a vida real, que agora esse é o projeto que você consegue finalmente ter um dispositivo, um celular, junto com as ruínas e ver como ela era na tela do celular. Felipe, pontualmente, qual foi a sua atuação? A minha atuação foi implementar uma aplicação que utilizasse a realidade aumentada de forma que o usuário, o visitante da Fazenda Ipanema, dos Altos Fornos do Varnhagen, ao posicionar seu dispositivo para o local, ele conseguisse visualizar os elementos virtuais na tela do dispositivo que representavam como eram originalmente os Altos Fornos de Varnhagen. Ou seja, então você pega uma imagem real que está ali, eu vou apontar meu celular, né? E aí eu consigo enxergar como é que seria a sobreposição de imagem, é isso? Sim, a câmera do celular, ela vai... No caso aí já seria a aplicação em realidade aumentada funcionando. A câmera vai reconhecer o marcador ali, que no caso são os altos fornos. Eram originalmente os altos fornos, agora a gente mudou para um torreão para melhorar a precisão. Mas é assim, a ideia é a mesma. A pessoa apontar para o torreão, no caso, o aplicativo de realidade aumentada reconhece o torreão e sobrepõe os elementos virtuais na tela do dispositivo de acordo com o posicionamento do usuário em relação ao torreão. E você chegou a colocar isso em funcionamento? Fez um teste? Isso assim, existe de fato, então, esse aplicativo? Sim, sim. Ah. No dia 1º de novembro agora, que foram os 200 anos da primeira corrida do ferro dos Altos Fornos de Varnhagen, foram realizados alguns testes lá já com aplicação no local. Deu certo? Deu certo. Só que até então, o marcador de referência era todo o complexo dos altos fornos. Daí, às vezes, a reprodução do elemento 3D não ficava bem precisa. Ficava ou flutuando em cima, ou torto, ou abaixo. Às vezes ficava certo. Daí, nesse mesmo dia, vendo o feedback das pessoas e vendo como estava funcionando, eu já decidi, não, vamos mudar o marcador, vamos pegar uma coisa mais precisa. Porque os altos fornos abrangem, além dos altos fornos, tem o torreão, tem aquele arco que foi de uma parede que foi construída posteriormente. Tudo aquilo estava englobado no marcador. Daí, dependendo como a pessoa apontava o celular, o marcador não reconhecia de forma precisa. Daí, nesse mesmo dia, eu tirei fotos, né? Que são a biblioteca de realidade aumentada, que está implementada nesse aplicativo, se chama Wikitude. Daí, para criar um marcador, eu preciso tirar 30 fotos em torno do local. Daí, nesse dia, eu tirei 30 fotos em torno do torreão somente, para criar um marcador em cima do torreão. Eu isolei ele, para usar só ele de marcador. Daí já ficou bem mais preciso o posicionamento dos elementos virtuais e o funcionamento mesmo da aplicação, realidade aumentada. Muito bem. E o professor Randolph, quando é que entra nessa história toda? Como é que entra o curso de games da Uniso nesse projeto multidisciplinar e multi-institucional?
Então, Fernando, é uma satisfação poder participar do projeto. Em conversas aí com o professor Paulo Edson, ele me apresentou o projeto, né? Eu fiquei fascinado. E daí ele comentou que futuramente podemos integrar também o curso de jogos, né? Tentar gamificar isso daí. E daí me convidou também para a banca de avaliação do Felipe, né? Que foi há pouco. E daí estamos trabalhando, já planejando possibilidades de poder gamificar, ou seja, construir aquilo que o Felipe, dentro do que o Felipe já construiu, nós podemos criar elementos de gamificação, ou seja, tentar fazer com que isso se transforme em um jogo, né? Para tentar aprender como que a gente pode chamar, a atenção, né, das pessoas ou das crianças como uma ferramenta educacional, é muito interessante. Então a gente vai tentar criar algumas mecânicas de game, né, de jogo, dentro daquilo que o Felipe já construiu, né? Porque ele já deu um passo muito grande, né? Para que dentro dessa pesquisa, dentro do projeto, e agora integrando o curso de jogos, a gente vai pensar em formas de criar jogos, né? A gente vai trabalhar com um núcleo de alunos e a gente vai integrar a iniciação científica e produzir algumas possibilidades de game, né? E de repente publicar isso daí, colocar nas stories aí para o pessoal poder acessar, poder ir lá até Fazenda Ipanema, testar, ou mesmo jogar dentro dos seus dispositivos, do seu celular, do seu próprio equipamento. Agora, professor Paulo Edson, esse projeto todo, como é que entra também o curso de letras português e inglês? O senhor entra mais como pesquisador, não necessariamente como professor de letras? Como é que entra aí a sua atuação? Olha, Fernando, eu na verdade estou entrando como entusiasta, como eu disse, como entusiasta. E se eu não fosse essa equipe que eu estou agora, eu não teria ido muito longe, né? Então, assim, eu acho que eu entrei com uma lábia para persuadir esse pessoal a abraçar a ideia, né? Porque eu estou aprendendo com eles, na verdade, né? Assim, a minha ideia foi uma sementinha que eu queria concretizar e eu realmente agora estou vendo que é possível, né? Só retomando uma coisa que o Felipe disse, né? Quando ele fala de ter o torreão, de ter determinado ponto, você imagina que é um processamento que está acontecendo dentro do teu dispositivo móvel imenso. Porque o que está acontecendo? Esse aplicativo ele está lendo o espaço, lendo visualmente o espaço, ele está sabendo onde o usuário está e aí ele fornece uma imagem em 3D que sobrepõe a imagem que está passando na câmera, né? Então, basicamente, o conceito de realidade aumentada é isso, né? Quando você mescla algo que é real com o virtual. E a gente está limitado, por enquanto, só no aspecto visual. Mas você pode incorporar sons, você pode incorporar movimento nessa imagem, né? Algo cinemático mesmo dentro da imagem, né? E retomando também, como eu disse, em 2009 era um projeto caríssimo, porque não só envolvia o desenvolvimento da tecnologia, a compra de ferramentas, né, os softwares e tudo mais, mas o dispositivo tinha que ser um dispositivo especial. Tanto é que, na época, o dispositivo que conseguiria, né, pelo levantamento que eu fiz com meus colegas engenheiros que estavam comigo no projeto, conseguiriam fazer essa leitura em tempo real. Era apenas um tablet que o exército americano usa, chamado Explorer. E era uma coisa assim de $5.000 cada um. E olha só que interessante, como foi bom, né, esse tempo passar. Hoje é algo que a gente vai conseguir oferecer gratuitamente para todas as pessoas que tiverem um celular ou um iPhone, né, que nós pretendemos desenvolver para Macintosh também, né, que ainda não está, estamos só em Android, né. Nós temos esse poder de divulgar, como o professor Randolph diz, né, de uma maneira lúdica, recriar o que era 200 anos. Né? Você imagina tendo você poder ser um próprio operário dessa usina, como ela funcionava. Se isso pode ter uma recompensa, isso o Randolph vai entender até melhor, né, de como a gente coloca esse enredo, essa narrativa, que se torne atraente, né, aos usuários. Né? Então, assim, foi um sonho que foi engavetado, assim, um projeto meu que ficou engavetado por um tempo, mas eu vi que ele foi acontecer realmente na hora certa, né? E com as pessoas certas que estão agora me cercando, né? Agora, a questão desse aspecto, professor Randolph, que a gente percebe, né? De repente, o professor Paulo pode dar aí muito material de texto, enfim, né? Imaginar essa narrativa, autor de vários livros, o Dr. Paulo Edson. Agora, de repente, game
precisa entrar com a montagem desses personagens, a sequência, onde vai o que vai acontecer, vai pôr a trilha sonora, que tipo de trilha pode ser usada, você vai criar alguns ícones aí, alguns emotion, alguns personagens que vão andar no jogo, tudo isso o aluno de game é que prepara, ele tem um texto base e esse texto que ele vai desenvolver. Sim, em cima do material, todo o material de pesquisa que o professor Paulo no CD, pesquisa documental, a gente vai entender como é que funcionava esses fornos, né, 200 anos atrás, a siderúrgica, e daí a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar daí em cima disso uma ficção, uma narrativa ficcional ou real também, né, pode ser uma narrativa real ou ficcional, para ficar mais chamativo, mais interessante. E daí todo esse trabalho de criar os personagens, animação, sonorização, criar contextos de jogo, ou seja, regras. De repente o jogador ele realiza alguma ação, daí ele passa a ter um incentivo, uma premiação, uma bonificação. Tudo isso seriam os alunos do curso de jogos digitais que vão preparar e vão desenvolver. Então a gente tem um roteiro central, que ele é baseado em cima dessa pesquisa documental. Daí a gente vai decidir junto com os alunos e os professores os pontos, né, que a gente pode seguir. E daí a gente vai criar uma mecânica de game. E daí tudo que envolve é produzido dentro do curso de jogos. A trilha sonora, as animações e toda a gamificação. Mais ou menos do que a gente pensa, a gente iniciou uma conversa com o professor Paulo, mais ou menos com aquela série The Sims, né? Ou SimCity, que você tem que... você é um gerente, um gestor, e você tem que dar conta de algum tipo de produção. Então, dentro desse contexto da fábrica de ferro, daí é para realizar esse tipo de mecânica. Felipe, você tem ideia de que a conversa lá com o professor Paulo Celso, na disciplina, eu acredito que foi de língua portuguesa, né, que vocês tiveram inglês, né, e ia chegar nesse ponto de ser uma atividade multi-institucional, hein? Então, eu não imaginava, assim, como se diz, o meu conhecimento melhor do Paulo Edson começou que ele foi ele é o coordenador, é o coordenador da FATEC, do programa que tinha, que era o Ciências Sem Fronteiras. No caso, ele que orientava a gente. E quando eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras, na época, ele que auxiliou tudo. E nesse um ano no Ciências Sem Fronteiras, que eu estudei matéria de games, modelagem 3D, e ao retornar eu queria aplicar isso de alguma forma no meu TG. E eu, conversando com a coordenadora do curso na época, que era a Maria Angélica, ela falou do Paulo Edson, como eu já era, assim, chegado dele, conhecido. Ela falou da ideia dele, da Fazenda Ipanema, e eu já tinha visto o projeto do Yuri, da maquete, e como eu queria utilizar a modelagem 3D e de certa forma entrar na área de games mesmo, sabe? Assim, claro que é uma coisa, um escopo muito maior, assim. Conforme eu fui trabalhando no projeto, eu fui vendo, nossa, não dá para dar conta de tudo isso, de tanta ideia que pode ter nisso. Aí a aplicação ficou limitada mais assim nos modelos 3D que eu fiz, dos altos fornos, e na visualização deles em loco sobre o local real lá do sítio arqueológico. Você esteve no Ciência Sem Fronteiras, você foi fazer o intercâmbio onde? Chicago, Estados Unidos. Ficou um ano lá? Isso. Lá você viu tecnologia desse tipo? Você viu a aplicação dessa tecnologia? Viu alguma coisa funcionando lá? Realidade aumentada, não. Eu foquei assim na área de modelagem 3D. Lá que eu conheci modelagem 3D. Assim. O professor Heinz Schuller, que é um professor, nossa, sou muito grato a ele, que ele me ensinou a introdução da modelagem 3D lá. É uma coisa que eu sempre queria estudar. E aqui eu não tinha oportunidade, assim. Hoje tudo é mais acessível nessa área. Assim, você vê na internet tutoriais de tudo, mas na época eu não tinha assim condições mesmo. E eu vi isso como uma oportunidade de estudar essas matérias que não são da FATEC, né? Que a FATEC é computação, assim, a computação em si mesmo, né? Agora, professor Paulo, o senhor falou no montante de dinheiro que havia sido feita uma previsão lá atrás. Hoje,
Existem custos nessa produção? Existe custo no trabalho do Felipe? Já existe custo no trabalho do Ranulf? Ou, de repente, são trabalhos hoje que têm um custo extremamente reduzido ou custo zero, porque são atividades de disciplina? Olha, Fernando, basicamente é custo zero. Se for computar um custo, talvez o nosso custo de transporte, de deslocamento até a fazenda, uma outra licença que a gente precise, né? Talvez, conforme a tecnologia que a gente for continuar a usar, possa ter um custo de licença, né? Mas a própria tecnologia que foi o Felipe mesmo que acabou descobrindo, uma inovadora dessa da leitura do espaço, é basicamente gratuita, né, Felipe? Isso, eu apliquei para uma licença de desenvolvedor, expliquei para eles o projeto, mandei um e-mail explicando que não tinha fins lucrativos, daí eles disponibilizaram uma licença exclusiva para esse aplicativo, gratuita. E aí o final desse projeto todo, Paulo Edson, o que você está almejando, o que você está imaginando lá na outra ponta? Na outra ponta é o seguinte, Fernando, eu acho que primeiramente, né, para nós é um ganho enorme para nossas instituições, né, a Uniso, a Poli, a FATEC, e a gente poder estender isso como extensão e pesquisa aos alunos. Extensão à comunidade é muito interessante, porque nós vamos poder aprimorar cada vez mais, é algo que ele não acaba, é um projeto que está em metamorfose. Ele continua e vai sempre aprimorado, né? Isso tornar acessível à comunidade mesmo nossa, local, à comunidade estadual ou nacional, né? Um sítio arqueológico, essa importância que tem a Fazenda Ipanema, né? O marco que é nas Américas, né? Da siderurgia. Eu não consigo dizer, e infelizmente não consigo dizer, até onde ele pode ir, porque eu acredito que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, por exemplo, nossos alunos, né? Como o professor Ranulf falou, né? Eu acho que nós teremos outras visões e outras contribuições que nem nós conseguimos prever, né? E esse projeto, né, a gente foi muito sortudo de, através do Felipe, temos o contato com o professor Fernando Landgraf, que falará conosco daqui a pouco, e ele é um pesquisador também da mesma época, desde 2009, na fazenda, do aspecto produtivo e fabril. Porque qual era o problema? Nós estávamos, de certa forma, conseguindo lidar com a tecnologia para chegar no que a gente queria. Só que o conteúdo, como que era o malho da época? Como que era o sistema de sopradores na fazenda? Como aquelas rodas d'água viravam? E para que ela virava? Assim, nós não temos esse conhecimento, não tínhamos esse conhecimento, né? E que tem realmente dando uma contribuição tremenda é o professor Landgraf e o seu aluno Gabriel, que está no projeto com a gente também, né? Então, como eu disse para você, né, eu sou grato de ter uma equipe tão competente, tão boa quanto esses que estão comigo agora. Muito bem, queria agradecer ao Felipe, desejar sucesso para ele na carreira profissional. Felipe que está terminando o curso aí de análise e desenvolvimento de sistema pela FATEC e que de repente a gente tem a oportunidade de ver, né, esse programa funcionando 100% e outra, numa loja de aplicativo de forma gratuita para a população. Sim. É isso que você espera também, Felipe? Sim, claro. Muito bem. Professor Ranulf, da mesma forma que a gente tem aí a possibilidade de estar com o game, né, já funcionando no semestre que vem, para que a gente possa ter essa alternativa de contar a nossa história, tá, também de forma bem positiva. Sim, a gente vai engajar os alunos, né, a gente já tem aqui a gente já planejou aqui uma possibilidade de trabalhar em iniciação científica e a gente pretende em breve já ter alguns protótipos e colocar isso no ar também para o pessoal ser acessível, ser gratuito e todos poderem vivenciar essa história. Acho que isso é muito importante, né? Vivenciar de forma tão lúdica, né? Tão interativa, né? É isso que que é a nossa proposta. A gente quer contribuir sim, né? Muito bem. E na sequência do programa, vamos continuar falando sobre a fábrica de ferro, que é o tema desse projeto. Nós vamos conversar com o Gabriel Faria, que é do curso de Engenharia de Materiais da Poli USP, e o professor Fernando Landgraf, que também é professor da Poli USP, sobre a história dessa maior produção de fábrica de ferro que o país teve há 200 anos, que foi aqui o berço da siderurgia nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor,
freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Estamos hoje conhecendo um projeto realizado na Fazenda Ipanema. A Fazenda Ipanema é o berço da siderurgia nacional, localizado aqui perto de Sorocaba, mais precisamente em Iperó. É um projeto, uma parceria entre a Uniso, a FATEC Sorocaba e a Poli USP. Estamos recebendo nesse bloco o Dr. Paulo Edson Alves Filho, permanece conosco, professor aqui da universidade, e também vamos conversar com o professor Dr. Fernando Landgraf, professor da Poli USP, e o aluno Gabriel Faria, que também faz engenharia e também envolvido no projeto. Vamos começar pelo professor Dr. Fernando Landgraf. Como de praxe, doutor Fernando, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Eu gostaria que o senhor falasse da sua titulação acadêmica, da sua formação e como é que entra aí a Fazenda Ipanema na vida do senhor. Eu sou um engenheiro metalurgista, né? Então eu sempre trabalhei, já sou formado há 40 anos, sempre trabalhei com metalurgia, com aço, mas eu também gosto de história. Então, na minha carreira, eu fui bem focado na metalurgia, fiz meu mestrado em materiais magnéticos, era a minha especialidade. Sua graduação também é na Poli? Sim, não, graduação foi na FEI, em São Bernardo. Mas mestrado e doutorado, livre docência e professor titular na Poli, na USP. Então, eu trabalhava com materiais magnéticos, continuo trabalhando com comportamento magnético dos materiais, é minha especialidade. Eu frequentava Sorocaba no tempo da Siderúrgica Aparecida, porque fazíamos um projeto conjunto. Meu primeiro trabalho científico foi uma parceria com um pesquisador da Nossa Senhora Aparecida. Que há ano muito isso, tempo professor? atrás. Esse artigo acho que é de 1980, faz tempo. Faz tempo. Estávamos juntos por lá naquela época, viu? É mesmo? É verdade, estávamos por lá também. Comecei na Siderúrgica Aparecida em 83, 84, sei. na assessoria de comunicação da Siderúrgica. Né? Então. Muito bem. Enfim, então tenho toda essa carreira, mas acho que conforme eu fui ficando mais velho, né, eu fui lembrando mais das coisas do meu tempo, e as coisas do meu tempo acabaram ficando assim, 200 anos atrás também é meu tempo, entendeu? E aí... História, um jeito de juntar, um gosto de história, porque a história do mundo é muito complexa, tem muita coisa para estudar. E eu falava assim, não, deixa eu estudar alguma coisa que eu consiga contribuir. É coisa de professor, eu quero publicar alguma coisa. Sobre o que eu posso falar? Vou falar da minha profissão, da engenharia metalúrgica. E aí Ipanema apareceu na minha frente com grande clareza. Eu comemorei os meus 50 anos na fazenda, antes de começar a estudar esse negócio, mas eu já... Né, Fiz assim, aniversário lá. Fiz meu aniversário lá, já assim, com esse sonho, né, em 2004. E de fato é o berço da siderurgia nacional? É. Com certeza. Os mineiros, eles dizem que foi uma usina lá em Minas Gerais. Mas a usina de Minas Gerais funcionou para produzir ferro fundido, gusa, que é o mais importante, era a tecnologia mais moderna da época, era o que o governo português queria produzir. Eles produziram por 2 dias, travou o forno, nunca mais fizeram. Então, de fato, a primeira vez que correu ferro líquido no Brasil foi lá em Minas Gerais. Mas Ipanema produziu ferro líquido por mais de 100 anos. Milhares de toneladas de ferro foram feitas aqui. Ferro que era usado para fabricar moenda de cana das fazendas, dos engenhos de cana dessa região. Então, centenas de engenhos de cana foram feitos. Aliás, se alguém da região conhecer algum engenho de cana que esteja escrito Ipanema, avise a gente, pelo amor de Deus. Porque isso é histórico, então. Nós não conhecemos nenhum. A gente sabe que foram produzidos 200 e não conhecemos nenhum.
E agora, e a questão também das espadas para a guerra do Paraguai? Também foi produzido aqui? Lenda urbana, fake news, Caramba, total. isso que é de Sorocaba sabe dessa, que era fábrica de armas brancas. Não tivemos produção de arma nenhuma aqui, então. Daquele tipo, não. Tá. Os canhões da praça foram Sim. feitos lá. Tá, que Sim. tem na praça ali, da Praça do Canhão, Largo do Canhão de Sorocaba. Exatamente, Tá, exatamente. esse foi produzido lá. Foi fundido lá, usinado lá, Mas as testado espadas lá. e facas, não. Essa conversa, porque durante a Guerra do Paraguai estava fechado, né? Não estava produzindo ainda, estava começando a voltar, quase fechou a fábrica, equipamentos chegaram a cair no rio Ipanema, então parou tudo, mas aí naquele momento o governo brasileiro obviamente falou, não, precisamos investir de novo, mas demorou para Ipanema entrar em produção. E a guerra acabou antes. E a extração do minério era sempre de boa qualidade, o minério da Fazenda Ipanema. E por que isso não deu mais continuidade? Por que isso parou também? Bom, em primeiro lugar, uma outra lenda urbana de quem conhece um pouquinho sobre o assunto é dizer assim, mas o minério não prestava. Essa frase é muito comum porque um sujeito lá em 1895, um engenheiro de Minas, ele arrasou Ipanema. Tinha um jornal na época, uma revista cultural, a mais importante do Brasil naquele momento, chamava Revista Brasileira, e sei lá por que convidaram esse engenheiro de 25 anos e o engenheiro arrasou. Falou, Ipanema não serve para nada, é um sonho equivocado e o governo fechou Ipanema naquele momento. E o grande argumento dele era falar, o minério não presta porque tem alto teor de titânio. Na verdade, a gente reolhando hoje, porque uma parte da minha pesquisa é de analisar a microestrutura de objetos de ferro produzidos em Ipanema. Então, arqueólogos já obtiveram materiais, objetos fabricados pela fábrica de Ipanema e o diretor da fábrica deu de presente para o Dom Pedro II uma caixinha cheia de objetos de Ipanema que foram parar no Museu Nacional. E há 2 anos atrás, antes do incêndio, eu estive lá e eles autorizaram que a gente tirasse uns pedacinhos. Então a gente estuda, uma parte dos meus alunos estuda a microestrutura dos materiais e medimos propriedades, etc. E o aço era muito bom. Tem relatórios da antiga Estrada de Ferro Paulista, né? Companhia Paulista de Estrada de Ferro, dizendo que o aço de Ipanema era muito bom. Era só Agora, um uma pouco outra caro. discussão também que acontece muito em Sorocaba é de que ficou inviável por questão de custo, que era mais fácil e mais barato produzir em Minas e encaminhar esse material para exportação, que era interesse de Portugal, do que produzir em Sorocaba e sair da Fazenda Ipanema, ou seja, construir uma linha férrea, que de fato foi construída, para tirar esse material de lá. Esse problema do custo é sério, bastante sério. Isso foi um problema durante toda a operação de Ipanema. Ipanema, na verdade, foi concebida e vários dos seus diretores tinham isso muito claro na cabeça. Ipanema era para ser uma escola. O mundo inteiro estava produzindo ferro. O Brasil estava importando bastante ferro. Então a ideia é, o governo banca uma instalação que pode não ser lucrativa, mas que seja uma escola para empresários lançarem-se ao mercado. E isso demorou para acontecer. Só foi acontecer no final do século XIX. Em 1890 é que surge um outro alto-forno no Brasil. Então, durante 90 anos, Ipanema tinha o único alto-forno em operação. E isso para nós é um pouco de mistério. Quer dizer, por quê? Já que tanto ferro era importado, por que isso não rolou aqui, né? A competição com o ferro inglês era difícil. O ferro inglês chegava aqui muito barato. Então, quando a estrada de ferro chega aqui, que teoricamente viabilizaria reduzir o custo de frete, reduziu o custo de frete de chegar o ferro inglês em Sorocaba também, certo? Isso aconteceu no Brasil inteiro. Tinha um monte de fábrica de tecidos espalhada pelo Brasil e os caras torcendo, não, quando a estrada de ferro chegar, agora eu vou vender. O que chegava junto com a estrada de ferro, o tecido inglês, certo?
Então, isso foi difícil. Agora, professor, Varnhagen, nessa história toda, ele vem e traz uma tecnologia que não existia. E a mão de obra para começar a produção? Boa pergunta. Essa é uma questão super importante. Ele insistia que nós tínhamos que ter técnicos estrangeiros, técnicos que tivessem experiência em operar. Ele insistia muito nisso. Porém, demorou para o governo conseguir trazer. Eles trouxeram uma primeira leva de suecos, mas aí tem todas umas histórias sobre esses suecos e tal. Não deu certo. Essa primeira companhia de suecos não deu certo. E o Varnhagen, que foi quem derrubou, mandou embora os suecos, menos um, ficou com o melhor sueco da turma. Ele então ficava esperando, cadê os alemães que vão chegar? E não chegavam alemães. E a turma na capital, lá no Rio de Janeiro, começou a falar mal do Varnhagen. Ele é muito... mandou embora os suecos, mas ele não produz. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou produzir com os meus escravos aqui mesmo. E ele e esse sueco conseguiram organizar os escravos e operar uma fábrica que não é fácil de operar. Porque um alto forno, você não liga e desliga. Você começou a operar, você vai ter que operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, meses. Porque se você gasta muito, é um forno tão grande que você gasta queimando madeira, você gasta 20 dias para aquecer o forno. Então, aqueceu, manda bala, porque o maior custo é o carvão. E isso foi um grande problema de Ipanema. Ipanema consumia muito carvão. Gabriel Faria, aluno de Engenharia de Materiais, entrou no curso para ser engenheiro e, de repente, conhece o professor Fernando Landgraf e começa a mexer com história. Você esperava, Gabriel, entrar nesse negócio todo, dessa história toda? E como é que é a sua participação nesse grande projeto que o professor aqui da Uniso, Paulo Edson, está desenvolvendo? Sim, eu não esperava entrar em contato com a história. Você é de São Paulo também? Eu sou do interior de São Paulo, de Águas de Santa Bárbara, e fui para São Paulo para estudar, para fazer faculdade. Eu não esperava entrar em contato com a história, mas foi justamente num período histórico da primeira Revolução Industrial, onde o ferro ele possibilitou que acontecesse toda a Revolução Industrial, toda a produção de maquinários que vieram em seguida, só foi possível porque a gente tinha ferro, a produção barata de ferro. E o alto forno que possibilitou essa produção em grande quantidade. Então, é um momento disruptivo, assim, da história. É onde começou toda essa revolução que estamos até hoje, até os dias de hoje, assim, vendo. Foi nesse momento que ela começa a aparecer e foi muito gratificante. Eu comecei a pesquisar sobre a história, sobre esse período, e você vai vendo que é muito legal, muito, muito amplo. Tem muita tecnologia antiga que hoje já foi substituída por várias outras coisas, mas por exemplo, Ipanema era toda movida a rodas d'água. Você já foi na Fazenda Ipanema? Já conheceu? Já fui. Já conheci, sim. Era uma fábrica toda movida a rodas d'água. Tinha a roda d'água que tocava a sopradora, que soprava ar para o forno, para o alto forno. Depois tinha outra roda d'água que moía o minério, que quebrava o minério. Tinha a roda d'água do forno de refino. Tinham 16, 17 rodas d'água na fábrica, só no prédio do alto forno. E é muito legal ver a tecnologia que existia naquele período e o que essa tecnologia também possibilitou que a gente chegasse onde a gente está hoje. Agora, professor Paulo Edson, como é que surge, de repente, o professor Fernando Landgraf também na pesquisa? Como é que o senhor acha um engenheiro especialista em minério, mas que adora pesquisar história, que já esteve em Sorocaba, aqui na siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, que também foi uma referência na siderurgia, que começa lá atrás como metalúrgica, começa fundindo foices e enxadas e, de repente, vem com toda uma outra contribuição. Bem, Fernando, eu acho que quando você me perguntou no primeiro bloco sobre o porquê que eu estou nisso aqui, na verdade, é o que une a mesma coisa, meu amor à história. Você sabe que, basicamente, meus outros livros, eu só trato de história, né? Então, eu sou um historiador, acho que frustrado, na verdade. Então, acho que refazendo...
Frustrado porque eu não fiz história. Você não fez história. Mas assim, Pesquisa, eu estou mas fazendo a meu modo, como nós estamos fazendo, né, Fernando? Né? Então, e o tanto de história agora que a gente ouviu do Fernando contando, imagina isso agora a gente poder remoldar e colocá-la numa outra embalagem dentro de uma tecnologia inovadora que é a realidade aumentada. Quanta coisa interessante ele falou nos 3, 4 minutos que ele acabou de conversar com a gente, né? Eu fui entrar em contato com o Fernando através do meu aluno Felipe, que estava no primeiro bloco conosco, né? Ele estava com uma dúvida sobre a localização, eu não tenho certeza, ou diâmetro ou medida de um determinado prédio da fazenda. E ele descobriu uma bibliografia relacionada ao que o Fernando havia escrito, né? E ele entrou em contato pelo e-mail do Fernando, e o Fernando respondeu. E aí a história começou assim. O nosso aluno contando que a gente estava fazendo essa pesquisa, ele contou depois, então vamos fazer um almoço junto. E não faz muito tempo isso não, 5 meses, eu acho que no máximo, 6 meses. Não lembro exatamente, talvez o finalzinho do primeiro semestre desse ano. Nossa parceria é muito recente. E o Gabriel, sendo orientando dele, o Gabriel está fazendo uma maquete, recriando uma maquete, em cima do que o Felipe mais ou menos está fazendo virtualmente em objeto 3D, ele estava colocando em uma impressora 3D. Ele recriando o que poderia ser os equipamentos, né, Gabriel? Tanto é que o que é muito interessante é que, como eu falei para vocês, a parte do conteúdo nós não tínhamos nada. Conteúdo do quê? O que essa fábrica, como essa fábrica era, qual era o equipamento dessa fábrica. E o Gabriel reconstruiu alguns equipamentos que são fundamentais para o nosso projeto. E o Felipe e o professor Fernando, com esse conhecimento aprofundado que ele tem sobre a história. Sempre que eu ouço ele falar, eu tenho alguma novidade que eu estou aprendendo com ele. Agora, professor Fernando, podemos mudar essa história? Por exemplo, hoje quebramos aqui uma tradição, porque o programa ele tem uma visibilidade muito grande com relação à história da fábrica de armas, que isso, para mim, era a lei, né? Que ali foram fundidas as espadas da tal da Guerra do Paraguai. Sorocaba se honra com isso, né? Porque contribuiu de forma... mas, enfim, hoje nós quebramos esse paradigma, então, do fake news. Agora, qual é a importância da gente resgatar essa história de fato, resgatar essa história, e como é que o senhor está imaginando lá na frente, já em realidade aumentada, e para que vai servir tudo isso, que é a pergunta que todo pesquisador tem, qual é o problema disso? E agora? O que nós vamos fazer com isso? São vários aspectos que estão aí, né? Em primeiro lugar, a gente sempre... É muito importante para a nossa cultura, como cidadão, a gente conhecer a história. Então, esse esforço de pegar um detalhe da nossa história que é pouco conhecido e trazê-lo à luz é o que me move, pessoalmente. Assim, se é para colocar numa frase, o meu sonho é de que quando o próximo autor de um resumo de livro de história, saíram vários livros de história do Brasil, Ipanema não é mencionada, certo? Então, a ideia é, vamos mostrar a importância de Ipanema, tá certo? De maneira que Ipanema apareça, essa aventura de produzir ferro num país como o Brasil no século XIX, né? Que isso venha a voltar a ter importância na história do Brasil, já teve. Então, esse é um lado da história. Um outro lado desse esforço é a gente poder usar novas tecnologias para revisitar a história. Então, na verdade, o Gabriel entrou nessa história porque numa disciplina que eu dou e que inclui impressão 3D no programa da disciplina, eu propus, olha, nós vamos trabalhar com impressão 3D e nós vamos fazer um objeto. E para vocês não vem ao caso que objeto que vai ser a fábrica de ferro de Ipanema. Afinal, vocês são engenheiros de materiais, metalurgistas e tal. Mas a ideia é usar uma nova tecnologia. O que eu não imaginava é que, dentre aqueles alunos, teria um aluno que estava construindo uma máquina de impressão 3D, que é o Gabriel. Então, o Gabriel juntou esse... Foi mordido por esse pernilongo aí da história da siderurgia no Brasil, mas
O grande trabalho dele é essa concepção de uma máquina de impressão 3D que está fazendo as peças que já estão lá em Ipanema, né? A maquete já está colocada lá no centro de visitação. E essas peças que você vem desenvolvendo, Gabriel, elas vão funcionar, ou seja, essa é a possibilidade de a gente não ver elas só de forma estática, como também vem em movimento, quer dizer, criar uma linha d'água que de repente vai mudar, vai fazer com que essa roda d'água funcione. É essa a ideia? Esse é o nosso sonho, assim, que funcione, que passe a água, que as máquinas funcionem, as rodas se mexam. Nessa primeira maquete ela está estática, não está, mas a gente tem planos para fazer uma maquete onde as coisas fisicamente ali também se movimentem, né? Agora, professor Paulo Edson, daí com todo esse material aí, quando é que a gente pode imaginar tudo isso pronto? Quando é que essa história do professor Fernando vai contribuir? A maquete já está pronta, mas ela é estática. Daí entra o Felipe com já a realidade aumentada, entra o curso de games aqui agora com a produção do game. Onde o senhor quer chegar com tudo isso também? Então, o primeiro ponto, Fernando, é o seguinte: nós estamos num trabalho ongoing work. Nós estamos num trabalho que vai ser constantemente, pelo menos eu disse para você, eu não consigo ver até onde nós poderemos chegar, né? A intenção é exatamente como o Fernando disse, é poder repartir a história do Brasil desconhecida, da nossa região, né? O Gabriel, esse trabalho dele, na verdade, tem uma similaridade muito grande com o do Felipe. O Gabriel tornou isso material, ele recriou os malhos, recriou a roda d'água, uma maquete espetacular, com a tecnologia 3D também. O Felipe, né, ele está colocando os objetos muito similares ao que o Gabriel fez, só que apenas visualmente, está lá na tela. Mas, na verdade, inclusive, acho que até os mesmos softwares, as mesmas ferramentas, eles trabalharam com coisas, né, ferramentas em comuns, né? Sim. Eu pretendo, em 2 pontos mesmo, tornar esse projeto que eu acho que vai estar disponível, vai ter uma versão disponível em breve, eu acredito, falando em termos de tempo, acredito até metade do ano que vem nós temos um protótipo já para ser baixado e a pessoa consegue usar. Mas não é um protótipo que vai ficar sempre aquela versão, nós vamos estar sempre atualizando, porque nós teremos sempre contribuição a ser incluída lá, né? Porque, imagina só, na época de Mursa, que foi o último alto forno, é um contexto totalmente diferente do que foi no comecinho do século XIX, quando era o Varnhagen. Então você vê que tem fatias de histórias de administrações diferentes que a gente consegue na tecnologia dar essas diferentes tempos em que conforme o usuário pode selecionar, né? Não é também um lugar que foi só daquele jeito e ao longo de décadas foi igual. Não, passou por muitas mudanças, né? Então, acho que a tecnologia vai poder permitir isso. E tentar aproximar um conhecimento profundo do lugar com essa linguagem que é um tanto quanto atraente ao público em geral, né? Então, basicamente, é trazer uma história fidedigna, uma história bem pesquisada, que é fundamentada, para o grande público que tem, como você disse mesmo, a lenda das armas brancas, né? Agora, professor Fernando, o senhor tem ido recentemente lá até Fazenda Ipanema? Opa, eu vou sempre. Estive lá no dia 1º de novembro. Agora, como é que o senhor vê hoje a atual realidade da Fazenda Ipanema? Ela está preservada, ela está abandonada, está ao tempo, ou seja, numa grande torcida para que tudo aquilo acabe e a gente faça outra coisa? Não. Nós temos muita sorte de ter algumas pessoas lá, na Flona Ipanema, que, apesar de ser uma instituição voltada para cuidar de uma floresta, tá certo? Tem pessoas lá que são muito especiais, muito dedicadas à história da fábrica de Ipanema. Então, eles têm, com pouco recurso, com as dificuldades que nós todos temos no Brasil para tomar conta até do meu carro, tá certo? Quer dizer, eu tenho dificuldade de tomar conta do meu carro. Eles têm, o Luciano Regalado é uma das pessoas lá da Flona, trabalha lá e toma conta daquilo, recolhe material,
é um cara super dedicado. Então nós temos muita sorte, eu acho. Quer dizer, a sorte de nós termos nos descoberto, a sorte de ter o Luciano lá. A gente espera que agora, novo governo, tanta coisa pode mudar, né? Especialmente nessa área, mas a gente espera conseguir sobreviver e, enfim, demonstrar a importância disso, né? Porque é curioso a presença de Aramar ali do lado. Tem uma analogia, tem uma similaridade, né? Quer dizer, o nascimento da siderurgia no Brasil e uma tecnologia muito especial sendo colocada ali do lado de gerar uma energia muito importante para o futuro do Brasil. Então, tem uma coisa ali que nos une a todos e que eu espero que a gente consiga seguir em frente e tornar cada vez melhor. Porque eu tenho, sabe, quando você pergunta do futuro desse trabalho, sinceramente, eu espero morrer trabalhando com o Ipanema, sabe? É um sonho da minha vida continuar trabalhando nisso. Tem lugares no mundo, né? Em particular na Inglaterra, tem um local onde nasceu a siderurgia inglesa mais moderna, que são 10 museus em torno da história do ferro. Então, esse é o sonho, entendeu? Nós vamos conseguir juntos aí, né? Nós vamos conseguir tornar Ipanema um centro que mostre para as pessoas, que as pessoas sintam orgulho do que nós fizemos no Brasil com a siderurgia. A siderurgia brasileira hoje é super importante e a história dela está ali em Ipanema. Professor Fernando, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional para que quem está nos acompanhando, de repente, queira contribuir, quem sabe tem algum material, quem sabe acha esse engenho de cana, já fica o desafio aí, né? Se você tem uma chacrinha, um sítio aí na região e de repente tem um engenho que está lá, vê se não está marcado Ipanema nele, entra em contato com o professor Fernando, que ele vai lá fotografar, vai lá buscar o engenho, enfim. Professor Fernando, como é que faz para a gente falar com o senhor? f.landgraf@usp.br. Muito bem. Gabriel, da mesma forma, você tem um e-mail, um Face para quem está nos acompanhando, quer saber um pouco sobre a produção de maquetes, a produção de equipamento 3D, que é um dos seus trabalhos na Poli também. Como é que faz para achar você? Claro. Meu e-mail é gabriel.costa.faria@usp.br. Muito bem. Professor Paulo Edson, para a gente encerrar, também queria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional, porque eu acho que tem muita gente que pode contribuir com esse trabalho, quer saber mais detalhes, está afoito para ver o game funcionando também, enfim, vamos lá. paulo.alves@prof.niso.br. Muito bem. Senhores, muito obrigado. É um programa muito gostoso de ser feito, com tanta gente, mas falando de um assunto que é a nossa história, que com certeza vai ser recuperada. Ok? O programa News Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook ou o nosso Instagram, que é o News Comunidade. Caso você queira rever este e outros programas, visite o nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!